Pronto. Foi. Foi? Beleza. Então, boa tarde, eu sou a professora Renata. Deixa eu só me colocar aqui. Eu sou a professora Renata, de Filosofia. E boa tarde, acho que aqui eu estou vendo Márcia, Elias e Máximos. É isso? É Máximos ou é Máximos que fala? Máximos. Máximos. Parece nome romano. Saiu do Então, gladiador lá. pois é. Então, vocês são só 3. Esse horário não é um horário ideal, eu imagino, para a turma. Já falei com a Marina, porque muitos vão chegando do trabalho. No momento, esse é o melhor horário para mim, mas eu comentei com ela que eu vou estudar para ver se a gente consegue passar para sexta-feira, que parece que vocês não têm, só tem uma aula, para que ao máximo as pessoas possam estar, pelo menos até dezembro. Se eu não tiver a continuidade do curso que eu estou fazendo, aí eu acho que eu vou disponibilizar, então, a sexta, que vai ficar melhor para vocês. E para mim, super tranquilo. Isso é uma coisa, em relação ao horário. Mas eu espero que quem não esteja possa assistir depois. A segunda coisa é o que eu acabei de falar para ela, se vocês teriam acesso se vocês têm e-mail do Google, Gmail. Vocês têm? Nossa, eu tenho uns 5 Gmail do Google. Márcia, Elias, tem? Deixa eu ver, tem um chat aqui. Pode escrever aqui. Por quê? Porque eu estou terminando de preparar uns formulários do Google, que é só com questões do Enem, beleza, separadas por temas. Então, a gente vai vendo os temas, e aí eu iria... você é ouvinte? Tá ótimo. Vocês iriam fazendo os formulários, e na medida em que vocês fazem, terminam, enviam, beleza, enviam, vocês já recebem o resultado no e-mail, do que vocês acertaram, o que vocês erraram, o gabarito, e eu também recebo. Então, eu sei se a turma foi bem numa questão, se muitos erraram, e aí eu vou criando alguma estratégia de dar esse retorno para vocês, dessas questões que vocês erraram, onde é que será que vocês erraram, nem que seja por vídeo à parte também. Então, isso seria uma coisa, saber se vocês têm o e-mail do Gmail, porque só dá para eu mandar, vocês só conseguem ter acesso se for pelo e-mail do Gmail, do Google, tá? E a outra coisa, uma pergunta também, se eu tinha me proposto de 15 em 15 dias, mas se vocês quiserem e puderem, eu posso toda semana. Aí, Marina, como é que seria isso? Dá? Tem outra pessoa revisando? Não, né? Nesse horário não. Não, nesse horário não. Só você mesmo. Acho que dá. Dá, a gente pode né? ver. Tá, aí você pode ver com eles se eles topam, como é que é para eles. Nesse horário, a princípio, fazer 15 em 15 ou na sexta, toda semana ou na sexta, se a gente passar para sexta. Tá bom, tá? beleza. Por mim, porque aí senão a gente teria até dezembro, até, sei lá, dia 22, a gente teria só 3 aulas, né? E aí a gente podendo ter mais aula, melhor. Sim. Né? Então, peraí, gente, desculpa. Então era isso. E aí, então, vocês passam um e-mail para a Marina, depois a Marina me passa para eu poder começar a mandar os formulários. Tudo bem? Olá, Anitta. E aí, o que eu vou fazer? Eu recebi, Marina, um de vocês mandou um material. Foram eles que mandaram ou foi a professora? Foram eles, um aluno. Mandaram para a Marina um material do que vocês teriam visto com a outra professora. E aí eu resolvi, mesmo tendo visto aquilo ali, eu resolvi recomeçar, tá? Mesmo que seja uma revisão para vocês. E aí vocês vão tirando dúvidas, se houver, ou a gente vai avançando. Tá bom? Mas aí a gente, como está no início, e eu não vi ali naquele material, não vi Sócrates, não vi Platão, não vi Aristóteles, que são todos de filosofia antiga, que são antes do helenismo, que é um dos temas que estão lá. Então, eu achei estranho. E eu falei, não, eu vou começar de novo, mas o mais rápido possível. Tudo bem? Beleza?
Então, eu vou compartilhar aqui. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Vocês podem me interromper a hora que for, tá? Só me interromper, não tem problema nenhum. O importante é que, se vocês quiserem entender melhor ou tiverem dúvidas mesmo, confirmar alguma coisa, é que vocês façam isso, tá bom? Então, vamos lá. Share screen. Ah, tá. Porque eu nunca fiz no Zoom isso. Eu só uso o Meet. Cadê? Eu quero um que não está aparecendo aqui. Peraí. Rapidinho. Eu quero um documento que não está aberto aqui. Por quê? É esse aqui. Eu tô compartilhando alguma coisa? Não, né? Tô? Não, ainda não. Ah. Eu estou me encontrando aqui. Tudo bem. Eu tô achando estranho, Marina. Peraí. Que um dos documentos que estão abertos para mim não estão aparecendo aqui. Se eu mandar para você, só que aí eu não consigo manejar ele, né? Você pode pedir para mim, eu posso fazer sem problema. Mas geralmente eu não sei, geralmente dá certo. Eu compartilho, tipo, a janela inteira, sabe? E aí quando você clica, tipo, tudo que você estiver vendo, a gente vê também. Então, assim, eu abri e tem share. Aí tem várias páginas abertas. Só que não, a que eu quero agora não está abrindo. Não está ali, não está aparecendo. Deixa eu fechar coisas que eu não estou usando. Entendi. Peraí. Qualquer coisa tenta isso, porque talvez não apareça, tipo, o documento em si pra compartilhar, mas aí quando você estiver vendo o documento, a gente também tá vendo. Aí se... Ah, tá, peraí. Se eu clicar em share... Isso, agora a gente cliquei. tá... Ah, tá. Aí é só eu ir para a página. Isso. Ah, sim. Agora tá, foi. Beleza. Show. Que bom. Então, vocês estão vendo? Tá aparecendo para todo mundo aí? Então, isso aqui é uma plataforma de mapa conceitual, né? Mapa mental que a gente chama. E ele tem o recurso de abrir ele todo, a tela toda. Só que quando eu abro, perde umas linhas, não sei por quê. Algumas linhas somem, então eu trabalho com ele assim mesmo. Então, como vocês podem ver, é um mapa, e aí ele é um mapa que vai mostrar, de um modo geral, todos os pensadores, conceitos e períodos mais importantes que vocês precisam, basicamente, tá? De filosofia antiga até o que a gente chama o período do helenismo, que parece que vocês já viram. Ele está pequenininho, mas eu já vou aumentar, tá? Só para vocês terem uma visão geral. E aí eu vou repassar esses filósofos, esses temas, considerando que pelo menos até Parmênides e Heráclito, por exemplo, vocês viram, tá? Se algum de vocês que estejam aqui não viram, sei lá, não estavam na aula, me aponta, me fala, me sinaliza, tá bom? E vou passar hoje, rapidamente, por Sócrates, Platão, Aristóteles, fala bem rápido mesmo, só para vocês já se situarem nesse mapa aqui, tá? Então, eu vou trabalhar hoje com esse mapa e, dando tempo, eu vou entrar num outro material um pouco mais específico, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a filosofia antiga. E antes de falar da filosofia antiga, vamos lembrar como é que surge, né? De onde vem a filosofia? O que é a filosofia? Então, a filosofia é considerada o que a gente chama de início do pensamento racional. E esse pensamento racional, o pensamento do logos, como eu acredito que vocês tenham visto, porque estava lá no material, ele surge ele é uma forma de pensar, um tipo de conhecimento diferente, distinto, diferente do que havia antes, que era o pensamento mítico, por meio de mitos, histórias que contavam sobre a origem das coisas, envolvendo seres sobrenaturais, com muitos símbolos, deuses, deusas.
que contavam não só a origem das coisas, mas dos próprios deuses, que ajudavam a organizar todos os povos que existiam, conhecidos, todos eles tinham as suas mitologias próprias, as suas histórias que explicavam o que eles não conseguiam compreender, digamos assim, né? De uma forma envolvendo seres sobrenaturais, tinha uma relação direta com as religiões deles, a religiosidade, as crenças religiosas, sagradas. Então, era um conhecimento sagrado. Por ser um conhecimento sagrado, ele não podia ser questionado. Nenhuma cultura, inclusive a grega, que é onde a gente está, certo? Então, essa forma de conhecimento, ela durou por muito, muito, muito tempo, de forma oral, ela era passada de forma oral. Ela começou a ser passada de forma escrita já relativamente perto, temporalmente, do início da filosofia, e por não poder ser questionado, não se avançava, né, em termos de conhecimento. E não podia ser questionado. Por que não podia ser questionado? Porque quem narrava essas histórias, quem contava essas histórias, eram pessoas muito importantes, com muita autoridade, em qualquer povo, inclusive o grego. A gente vai focar no grego, porque é onde a gente está. Mas em qualquer povo, os responsáveis por narrar essas histórias eram os responsáveis por guardar a memória desses povos, e eram figuras que faziam a comunicação entre os mundos, o mundo divino, o mundo, né, aquele mundo ali onde eles viviam. Então, por isso, inclusive, não podia ser questionado. Só que várias mudanças vão acontecendo, que não dá para a gente ficar explorando. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Aqui está dando instabilidade, mas para mim está normal. Tá tudo bem aí, Marina? Tá, pra mim tá tranquilo. Eu acabei só sair pra pegar água, mas tá tranquilo, sim. Ah, tá, beleza. Então, esses povos... desculpa. Então, ali no mundo grego, várias mudanças vão acontecer. A população vai aumentar. As cidades vão começar a aparecer. Eles viviam em povos, né, separados uns dos outros, por comunicação. E aí, na medida em que a população vai aumentando, eles vão começando a se comunicar. A ideia de cidade vai aparecendo e a mentalidade vai mudando junto. Então, alguns pensadores, alguns homens, e aí era literalmente homens, sexo masculino, começam a não fazer mais sentido essas histórias. E eles começam o trabalho, que é o trabalho filosófico, né, que define, inclusive, a filosofia, que é o trabalho do questionamento, de se perguntar. Né? Então, por exemplo, os raios, o exemplo que todo professor dá, né? Os raios que caíam do céu, aquela flecha de fogo. Para eles, era uma flecha de fogo lançada, nessa altura, lançada por Zeus, para demonstrar o seu descontentamento com os homens, por exemplo. Só que não cola mais, eles não acreditam mais nisso. E aí eles querem entender. Nossa, mas é um fenômeno, né? É algo importante, né? Que, inclusive, dependendo de onde cai, pega fogo. Então, de onde vem isso aí? Né? De onde vem? O que é isso? Então, a pergunta, o que é? De onde vem? É como se eles estivessem recomeçando a querer entender o mundo. Tudo bem até aqui? Questionando as histórias, os mitos, que até então, entre aspas, explicavam os fenômenos da natureza, explicavam a existência daquelas sociedades, as funções sociais, explicavam tudo, os mitos explicavam tudo. Só que eles não estão mais satisfazendo, digamos assim, a curiosidade, o interesse, o desejo de conhecer de determinados homens ali no mundo grego naquele momento. Tudo bem até aqui? Certo? Bom. E aí, então, eis que surge o que a gente chama de pensamento racional. Por quê? Porque esses primeiros homens, que vão ser chamados de filósofos depois, eles olham primeiramente para a natureza para se perguntarem. A primeira pergunta que eles fazem é qual a origem, né, disso tudo que a gente está vendo? Qual a origem do que eles vão chamar de, eu já vou entrar aqui, de physis. Então, a gente está no início da filosofia. De physis.
physis em grego é natureza. Tá? Então, qual a origem da natureza? De onde vem tudo isso? E aí eles percebiam que essa natureza, eles começaram a olhar, observar a natureza e perceberam que essa natureza ela era organizada, ela tinha uma organização. Eles, por exemplo, observavam os ciclos naturais, as estações do ano. Não tinham esse nome, mas eles percebiam. Então, eles percebiam que a natureza era regular, né? Que de tempos em tempos as flores caíam, depois as flores voltavam, a vegetação abaixava, depois ela voltava a florescer, e tinha o frio, tinha períodos mais frios, períodos mais quentes, enfim, começavam a perceber essa regularidade. E eles chamaram isso de organização, eles entenderam que a natureza era organizada. Né? Os planetas estavam lá no céu, eles não caíam nas nossas cabeças, então tem alguma coisa que organiza. E eles começaram a querer entender essa organização e chamaram isso de cosmos. Então, a physis e o cosmos, na verdade, se aparecer numa prova, por exemplo, era praticamente a mesma coisa, tá? Nomes diferentes que eles davam para o universo, para a natureza em geral. Só um minuto. Peraí. Rapidinho. Olha aqui, eu não sei fazer voltar aqui para a tela cheia. Me muta rapidinho. Me muta rapidinho, Maria. Eu não consigo, eu acho que eu não consigo fazer isso, Renato. Só você, não? que eu te passei o host. Não. Ah, você me passou, você não compartilhou o host comigo. Não, a gente não. O nosso não tem isso. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Desculpa, gente, a minha filha aqui falando alto demais. Então, estamos aqui na natureza, certo? Então, surge a filosofia, surge o pensamento racional, e esses homens, esses filósofos, têm a curiosidade de entender de uma outra forma, primeiro, a natureza, certo? Lembram? A professora deve ter explicado isso. E qual era, então, a filosofia trabalha com questionamento, ela faz perguntas. Então, quais foram as primeiras perguntas que esses filósofos fizeram? Né? A gente chama de problemas, perguntas, questionamentos. A primeiríssima pergunta foi: qual a origem? Que a gente chama de problema da origem. Qual a origem da natureza? Como é que ela surge? De onde ela surgiu? E a palavra grega para origem é arqué. Tá? Arqué. Daí arqueologia, arquitetura, aquilo que dá origem a alguma coisa. Certo? Não só esse problema, como, beleza, as coisas surgem de algum lugar, de alguma coisa, mas elas surgem, e como é que elas vão se transformando a ponto de se tornarem isso tudo que é a natureza? Esse todo, essa multiplicidade. Eu vi que vocês viram também, né, que aparece com os gregos, com a filosofia, a separação entre uno e múltiplo, particular e universal. Eu vi lá no material. Então, vocês devem já lembrar disso. Então, como é que se explica que, se algo dá origem, como é que as coisas se tornam o que elas são e tão diferentes? Porque quando a gente olha para a natureza no sentido amplo, incluindo, inclusive, o próprio homem, é muito vasto, é muito múltiplo, são muitos seres. Então, como é que eles se tornam o que eles se tornam? Né? Como é que é a natureza, esses seres naturais? E junto com esse problema, a gente chega num conceito que vocês também devem ter visto, que é o conceito de devir, vir a ser, ou movimento. O que significa isso? Devir, vir a ser, movimento. Devir é uma palavra que vem do grego, que significa vir a ser e movimento. Que é, na medida em que as coisas surgem, elas surgem e vão vindo a ser. Esse vir a ser eles chamavam de movimento. Tá? Guardem essas informações, e que eu acredito que vocês já têm, mas se não tem, guarda, beleza? Então, beleza, temos o objeto de curiosidade, temos os problemas, as perguntas, os questionamentos,
né, sobre o que eles estavam curiosos e queriam entender melhor. Então, vamos às respostas. Então, eles começavam a se perguntar e a responder, certo? Só que a forma que eles vão responder vai ser diferente dos mitos. Precisa ser diferente. E é aí que surge o racional, o pensamento racional, que eles vão chamar de logos. Logos vai ser, preste atenção, e se vocês não entenderem o que eu estou falando, fala, tá? Me fala. O logos vai ser a nossa capacidade humana de conhecer a natureza sem recorrer a seres sobrenaturais, à religiosidade, e sim entendendo como a natureza funciona por ela mesma, observando, refletindo, pensando, juntando, relacionando uma coisa na outra, né? Os fenômenos. Faz calor, depois faz muito calor, de repente chove. Então, associando, ou seja, relacionando, ligando fenômenos da natureza para buscar as suas causas, os seus porquês, compreendem? Então, vai começar um trabalho que é um trabalho de questionamento permanente. Antes, aquelas histórias, aqueles mitos, eles não poderiam ser questionados. E para eles irem se modificando, eles se modificavam também porque era passado oralmente. Mas demorava muito para acontecer algumas mudanças nessas histórias. Porque, lembrando, questionar essas histórias era questionar a própria memória ancestral, era questionar a autoridade de quem contava essas histórias, de quem guardava essas memórias, certo? Agora, com a filosofia, com o pensamento racional, muda. Quanto mais respostas vierem, melhor. Significa que o conhecimento está acontecendo. Então, vêm os primeiros filósofos, aqueles que vão tentar dar respostas racionais para essas perguntas, para essa curiosidade que vai ser despertada nesses primeiros filósofos. Tudo bem até aqui? Eu sumi daqui, deixa eu me achar. Acho que é aqui. Tudo bem até aqui? Olá, quem chegou depois. Tudo bem? Posso continuar? Sim, pode continuar, professora. Muito obrigada, Anitta. Então, vamos lá. Estão conseguindo acompanhar? Se estiver rápido demais, se precisar voltar, fala, tá, gente? Por favor. Então, vamos lá. Então, vamos às respostas. Então, a gente tem um problema, as questões e as respostas, e estamos no início da filosofia. Esses primeiros filósofos que vão dar essas respostas, eles vão receber alguns nomes. E esses nomes podem aparecer no Enem. Podem aparecer nomes diferentes. Então, por isso que eu coloco todos que existem. O que mais fixa para a gente é pré-socráticos, filósofos pré-socráticos. Mas esses primeiros, eles podem aparecer como? Deixa eu aumentar um pouco a tela. Físicos. Por que físicos? Vem de physis, tá? Cosmólogos. Por que cosmólogos? Já vou explicar. Lembra que eu falei que physis e cosmos, para a gente aqui, para eles mais ou menos, mas para a gente aqui é a mesma coisa, praticamente? É tudo natureza, universo. Então, cosmos, cosmo de cosmos, e logos, de racional. Então, conhecimento racional, certo? Sobre esse cosmos, sobre essa physis. Então, temos físicos, cosmólogos ou naturalistas. Tá? Então, em português, pode aparecer esses 4 nomes em questões sobre pré-socráticos. Tudo bem? E quem serão esses? Bom, primeiro, antes de falar quem são, o tipo de respostas que eles vão dar, vão dividi-los em dois caminhos diferentes, duas formas de responder diferentes. A gente vai ter os unicistas. São os unicistas. Unicistas, o nome já diz, né? Então, por que eles vão ser unicistas? Porque quando eles forem dar as respostas, e eles serão os primeiríssimos, tá? Eles vão dar uma resposta entendendo que, com a observação que eles fazem, as reflexões que eles realizam depois das observações, eles vão chegar à conclusão de que só existe um único princípio originário e constitutivo. Tem uns palavrõezinhos, né? Constitutivo é aquilo que constitui, né? Aquilo que faz com que alguma coisa seja o que ela é. Então, eles vão admitir que só existe um princípio. Então, que todo esse cosmos, toda essa physis, surgiu de um princípio.
um único princípio. Daí vem a frase, a afirmação, tudo é um. Essa frase já apareceu em questões do Enem, então é importante trazer, porque ela pode aparecer de novo. Tem um texto assim meio clássico de um filósofo que sempre aparece em concursos em geral. O que significa tudo é um? É um resumo, é como se fosse um resumo disso aqui que eles afirmam, que eles dizem que toda a natureza, todo o cosmos surgiu de um único princípio, um primeiro princípio. O que é esse tudo? Tudo é a natureza. A natureza não é múltipla, não é um monte de seres diferentes, como a gente já tinha falado há um tempinho atrás. Então, só que esse tudo, na verdade, ele é uma única coisa. Por quê? Porque ele veio de um único princípio. Compreenderam o raciocínio? Compreenderam o raciocínio? Beleza. Então, a gente vai ter um grupo de filósofos que vai defender essa ideia do único princípio. E eles serão Tales de Mileto, todos com uma mesma linha de pensamento. Tá? Tales de Mileto, Anaximandro, que virá depois, Anaxímenes. E aí a gente vai ter o Pitágoras, que ele é de uma outra escola, mas ele vai pensar parecido. Ele também vai dizer que tudo vem de um, só que ele vai ser mais esquisito que os outros. Esses três, eles demonstram o que é de fato a filosofia. Por quê? Porque o Tales de Mileto, por exemplo, vai dizer que tudo vem da água. Aí vai chegar o Anaximandro e vai falar assim, não, mas espera aí. Mas dizer que vem da água, a gente cria um outro problema. Por quê? Porque se tudo veio da água, a gente vai acabar tendo que se perguntar em algum momento de onde vem a água, certo? Então, isso foi um dos problemas que o seu sucessor, seu discípulo, né, um estudou com o outro, digamos assim, vai colocar em relação à fala do mestre. Primeiro, ele entende os argumentos, como é que o mestre chega àquela conclusão, tem um raciocínio envolvido, não é do nada, não é uma intuição do nada, tem um raciocínio envolvido, certo? E ele vai questionar o seu mestre, ele vai propor outra resposta. Isso é um movimento da própria ciência começando a acontecer, compreendem? Como é diferente do outro tipo de conhecimento que existia? E aí ele vai dizer, não pode ser um elemento direto da natureza, tem que ser alguma coisa que não seja da própria natureza. Aí ele vai dizer que é uma coisa chamada apeiron, que, traduzindo do grego, é indeterminado. Não dá tempo da gente ficar explorando o que é esse apeiron. Mas, para a gente gravar o nome e entender que esse apeiron ele não é um elemento da natureza. Ele gera a natureza, ele faz surgir a natureza. Ele é esse princípio originário, mas ele não é natureza. E aí vai chegar o Anaxímenes, que é o terceiro dessa linha de pensamento, e vai dizer, olha, nem água, nem apeiron, porque esse apeiron está muito estranho. Para a gente colocar um Deus ali de novo, não demora, porque a gente não consegue entender muito bem o que ele é, a gente não consegue perceber esse apeiron. O que é perceber? É ver, sentir, né? É estar pronto para estar presente para a gente perceber com os sentidos. Compreende? Então ele vai dizer que é o ar, porque ele vai dizer que o ar está entre algo que é muito sutil, mas que a gente consegue sentir e ver, diferente do apeiron, mas não é tão material quanto a água. Compreendem isso? Compreendem o raciocínio? Sim? Sim. Então. E aí, então, esses são os três primeiros, considerados primeiros filósofos, porque são os primeiros a tentar entender, compreender a natureza de um modo racional. E isso é filosofia. Tudo que é mítico, tem deuses, sobrenatural, metáforas, símbolos, tudo isso não será filosofia mais. Não será filosofia. Filosofia é uma tentativa de responder a essas perguntas que se faz de uma forma racional, o mais racional possível, tá? Aí, eles são de uma mesma cidade, que é Mileto, aí em uma outra cidade, Samos, surge outra escola, outro tipo de pensamento, de onde vem o Pitágoras, é a chamada escola italiana. E o Pitágoras ele vai dizer uma coisa bem estranha para a gente, né? Ele vai dizer que, na verdade, a arqué, né? Então, assim, deixa eu só reforçar o conceito. Então, resumindo, para Tales de Mileto, a arqué, a origem, é a água. Para Anaximandro, a arqué é o apeiron. Para Anaxímenes, a arqué é o ar. Para Pitágoras, vai ser o número 1. Como assim, Renata? O número 1 é o número 1. Sabe essa frase aqui? Tudo é um.
Então, para ele interessa, ele é o mesmo da matemática. Sabe o Pitágoras da matemática? Ele é o mesmo. Então, ele não está interessado em falar, conhecer a physis na sua materialidade, na natureza mesma. Ele quer saber o que está por trás da physis, certo? E ele vai ser um dos primeiros a afirmar que o que está por trás da natureza são relações matemáticas, no final das contas. Aquilo que organiza a natureza, na verdade, é a matemática. Vamos pensar assim. Então, é como se a natureza fosse regida por relações matemáticas. E ele vai dizer que Arqué é o 1, é o número 1. Porque do 1, da unidade, vem o 2, vem o 3, vem a multiplicação, né? E aí os seres vão se constituindo. Deu só para entender que ele pensa diferente, pensa estranho para a gente, mas tem uma lógica aqui? Ele mantém essa lógica de um princípio originário, do 1? Sim? Aham. Ele é bem mais complicadinho, tá? Mas como as questões que aparecem, que apareceram até hoje, de pré-socráticos no Enem, que é o nosso foco, a gente tem um foco, né? Se vocês quiserem depois, a gente pode até, depois de passar o Enem, né? Ter aula de filosofia mesmo, né? Pensar junto, temas, de aprofundar, entender melhor, mas aqui a gente tem um foco. Então, o foco vai aparecer lá, né? A opção Pitágoras diz que é o 1. Ou Pitágoras disse que a physis é constituída de relações matemáticas. Vai aparecer assim, nada mais profundo do que isso, né? Certo? Importante saber que ele está localizado nessa linha daqueles que falam que a physis, Arqué, vem de um único princípio, tá beleza? Então, vimos os unicistas, certo? Unicistas. Só que tem uma outra linha de pensamento diferente, que vão ser os pluralistas, e aí o nome já sugere também pluralista, plural, vários. Então, eles vão dizer que não há essa origem, tá? Uma origem. Eles vão dizer que a physis, o cosmos, sempre existiu e sempre existirá. Isso também, para o nosso raciocínio, é um pouco difícil de... Não é nem de entender, a gente entende o que ele está falando, mas a gente não aceita, certo? Mas eles diziam isso. Então, que a physis sempre existiu, só que existem mais de um princípio originários que vão constituir, fazer com que as coisas sejam o que elas são, essa multiplicidade. Só que esses princípios, eles sempre existiram e sempre existirão, mas eles são arqué, porque é deles que tudo surge. Tá claro até aqui? Tudo bem? Sim. Anita, Marcelo, Elias, tá tudo bem? Sim, para mim sim. Tá bom. Então, esses pluralistas, vamos dar alguns nomes para eles. Seriam Leucipo, tá? Peraí, tá errado aqui. Peraí. Leucipo e Demócrito, tá? Discípulo do outro, estudaram juntos, pensaram semelhante e desenvolveram juntos as suas respostas. Eles vão afirmar algo que é mais ou menos que é conhecido de vocês pela química, né? Eles foram os primeiros a falar sobre o átomo. Eles vão dizer que tudo, no final das contas, a physis, ela é constituída, o que faz ela ser o que ela é uma conjunção, uma união e uma separação, um movimento de átomos. Sabe o que é átomo? Significa átomo? A, sem, tomos, partes. Então, o átomo, para eles, era a unidade, a menor unidade indivisível, porque não tem partes, da matéria. Então, são esses átomos de várias formas diferentes que se juntam no vácuo, que ele vai dizer, porque se não tem o vácuo é o espaço onde não tem átomos. Graças a esse espaço, eles conseguem se mover para se juntar e se separar e formar as coisas. Certo? Tudo bem? Beleza? Para eles, o átomo era a unidade indivisível, menor unidade indivisível da matéria. Hoje a gente sabe que o átomo ele já é composto por partículas, então ele não é bem assim. Mas pensa só que interessante, naquela época, sem nenhum recurso, nenhuma ferramenta tecnológica, eles conseguiram chegar no átomo. Olha que interessante, certo? Beleza, então eles vão dizer que foram os átomos. E os átomos sempre existiram, sempre existirão, mas são eles os responsáveis pela arqué da physis. O Empédocles
vai falar que são as 4 raízes, ou 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E que eles se unem, se separam, formando a físis, constituindo a físis. E ele vai dizer algo interessante, que é, como é que eles se juntam e se separam? Aqui é no vácuo, aqui é no amor e no ódio. O amor e o ódio eram como se fossem forças da natureza, da própria físis. O amor, aquilo que atrai, o ódio, aquilo que separa. E graças à atuação dessas duas forças, o cosmos está sempre em harmonia. Ele é o que é, os seres vêm a ser o que eles têm que ser, né? O que eles são, e o cosmos está sempre em harmonia. Bonito, né? Então, era isso que ele dizia. Tudo bem? Sim. E tem mais um, eu vou falar de mais um só rapidamente, que é o Anaxágoras. Eu não escrevo esses nomes já tem um tempo. Anaxágoras. E ele vai dizer algo que é relativamente parecido com os átomos, só que ele vai chamar de sementes. E vai ter um tom um pouquinho quase mítico, quase religioso. Tem um outro nome também que é o nus, mas basicamente é conhecido como sementes. E a mesma lógica dos átomos e das 4 raízes. São como se fossem sementes, que ele vai chamar de nus, que se juntam, se separam, formando a natureza. Tá beleza? Tudo bem? Então, com isso, né, isso tudo aqui é o início da filosofia. É o início do pensamento racional. E o objeto central aqui, o objeto é aquilo que causa curiosidade e o foco de atenção, de pensamento, é a natureza. Só que em algum momento, tá? Existe um outro tipo de pré-socrático, digamos assim, que vai pensar um tema mais cabeludo. Vai pensar aquilo que está... aquilo que é a essência da realidade, o que é, inclusive o que de fato é real. Porque esses pensadores vão colocar em jogo o questionamento em relação a o que de fato, como é que a gente de fato enxerga a verdade, né? Até que ponto o que a gente pensa, as conclusões que a gente chega são verdadeiras ou são aparências? Parece que é aquilo, mas não é. Então, esses pensadores vão ser os famosos pensadores do ser. Já ouviram, né, essa palavra? Ser. Tá? Com a outra professora? O ser é como se fosse aquilo que está... Anitta, ia falar? Não, professora, eu postei o microfone sem querer, desculpa. Ah, tá, beleza. Então, o ser é como se fosse aquilo que está por trás da natureza, sustentando a natureza, aquilo que a gente não consegue necessariamente ver de imediato, mas está ali, esse logos que organiza tudo. Então, eles desfocaram da arqué, da origem, necessariamente, para pensar um pouco além. Né? Tem um professor aí que eu uso uns vídeos dele com os meus alunos, ele fala, deu um upgrade, então foi um pouco acima, digamos assim, um pouco além. E aí, qual era a pergunta deles? A pergunta era, o que é o ser? O que é a realidade? O que é real, de fato? Tá? E aí a gente vai ter 2 tipos de linha de pensamento, onde a gente tem 2 filósofos que vão inaugurar essas linhas de pensamento, que são os mobilistas, mobilista, móbil, movimento, que vão defender que o real ele é movimento, o ser é movimento constante, e os monistas, que vão afirmar que não, que o movimento é uma ilusão dos nossos sentidos, da nossa sensação, da nossa percepção, e a gente percebe as coisas, sente como se elas estivessem em movimento, fossem múltiplas, fossem várias, mas na verdade o que é real mesmo está por trás disso e é aquilo que é uno, indivisível, imóvel, imutável, e esse é o real. E a gente só consegue chegar nesse uno, nesse imóvel, nesse imutável, através do logos, do pensamento racional. Se a gente se basear, isso Parmênides, tá? Eu não falei os nomes, né? Então, Parmênides e Heráclito. Parmênides vai representar, vai ser o inaugurador desse pensamento monista, e o Heráclito de Éfeso
vai ser o inaugurador do pensamento mobilista em relação ao ser, em relação ao que a realidade é, de fato. Então, ele vai dizer que real, o que é real mesmo, é a ausência de movimento. É o que está por trás do que a gente percebe com os sentidos. É bem doido, né? Mas ele vai dizer isso. O Heráclito é bem mais tranquilo e fácil de entender, porque ele vai dizer o extremo oposto. Ele vai dizer, não, isso que a gente percebe é o que é. Não tem nada por trás. Isso que você está dizendo, Parmênides, que tem por trás, isso sim é uma ilusão. Isso sim é um equívoco. Isso não é racional. Racional é olhar, enxergar e ver que o real é mudança permanente, movimento permanente. Aí ele vai falar que esse movimento é causado pelo que ele chama de guerra de contrários. Então, ele vê que, na realidade, tudo se apresenta nos seus contrários, que o real se apresenta na forma dos seus contrários. Dia e noite, claro, escuro, alto, baixo, certo? E esses contrários, a alternância deles, vai provocando esse movimento e vai fazendo com que o real, de fato, ele seja impermanência. Então, ele vai dizer, o ser, ele é e não é ao mesmo tempo. Por quê? Quando ele é claro, ele não é escuro. Quando ele é escuro, ele não é claro. E por aí vai. Tá? Tudo bem? Tudo mais ou menos? Hein? O Heráclito foi aquele que falou algo, que eu não sei se vocês já ouviram em algum lugar. Ele dizia que... Ele dizia várias coisas. Algumas interessantes e outras bem obscuras. Uma das coisas que ele fala que é bem clara é: nós nunca nos banhamos, na verdade, num mesmo rio. Quando a gente coloca o pé, entra num rio, quando a gente entra no rio, tá? E depois a gente entra de novo, ou mesmo quando a gente bota o pé no rio, a gente já é outro, o rio já é outro, porque está correndo, está em movimento. Então, ele usa essa imagem para falar sobre o que é o real para ele. O real é isso, tá? Em eterno movimento, em eterna impermanência, e não para. O outro estava interessado no que supostamente está por trás disso, que é algo que é fixo, imóvel, está lá, eterno, quietinho, paradinho, uno, sem se dividir, tá? Tudo bem? E aí, nessa discussão, vai aparecer essa ideia aqui do verdadeiro e do aparente. Então, um vai acusar o outro de estar defendendo um conhecimento de aparência. E está dizendo que ele que está falando da verdade, ele que está chegando na verdade. O caminho do outro é um caminho equivocado, um caminho de ilusão. Então, percebam o que está acontecendo aqui. Né? Então, é o conhecimento se desenvolvendo, são questionamentos que, mesmo que a gente não consiga entender... Nina! Oi, Renata! Isso é uma surpresa? Desculpa atrapalhar, eu vim acompanhar a próxima. Mas eu queria acompanhar essa também, parece ótima. Ah, então, eu vou, se eles deixarem, eu vou vir toda terça, nem vou vir de 15 em 15. Nossa, eu fiquei até desconcertada agora, não tem nem o que fazer. Ai, então... Desculpa atrapalhar, gente. Não atrapalhou não, já vai acabar. Então, gente, percebam o que está acontecendo aqui, né? É um pensamento que está em movimento acontecendo. Um questiona o outro, vem com uma resposta que ele acha que é melhor que a do outro, e para isso ele tem que argumentar, ele tem que construir um raciocínio, certo? Para convencer, inclusive, o outro a si mesmo. Compreendem o que está acontecendo aqui? O que é esse surgimento da filosofia, nesse início? Sim? Tudo bem? Alô? Oi? Tem alguém aí? Então, na próxima aula, eu vou compartilhar esse material com a Marina, aí ela manda para vocês. Eu vou compartilhar outro também, que é sobre o que eu falei, só que organizado de uma outra forma. Na próxima aula, a gente vai avançar um pouco num período onde tem uma outra coisa acontecendo ali na Grécia, acontecendo, se desenvolvendo, que vai afetar o pensamento, vai afetar o objeto de curiosidade. Então, a physis vai continuar? Vai continuar. O ser vai continuar? Vai continuar. Só que vai entrar em cena o ser humano. O ser humano vai ser o grande tema, o tema mais importante desse período, que coincide, tem a ver, tá junto, vai caminhar junto,
da democracia grega, do contexto da Grécia democrática, que é outra novidade, junto com a filosofia que está acontecendo ali no mundo grego. Tá? E isso vai gerar, como consequência, novas perguntas, novas formas de responder, novas preocupações, e aí a gente vai ver o resumo, claro, né, o central disso, entrando em Sócrates e Platão. Tá? A minha ideia é que a gente consiga concluir Sócrates e Platão, pelo menos numa aula só, tá bom? E aí a gente já vai estar passando para um outro período. A gente estava no início da filosofia, nos pré-socráticos, e aí a gente já entra no famoso período clássico da filosofia, que é o período áureo, o período de autodesenvolvimento filosófico e de autodesenvolvimento político em função da democracia, tá bom? Eu coloquei aqui uma imagem que a gente vai falar sobre a alegoria da caverna. Vocês viram isso com a outra professora, a alegoria da caverna? Sim, não? Eu não lembro. Ah, então se você não lembra, você não viu. Porque ó, tem uma coisa que estuda... Nina, estuda esse... Nossa, tem cada livro que chega aqui eu lembro. Ai, meu Deus, eu tenho que falar com a Nina, tenho que mostrar para ela tudo que eu... Desculpa, gente. Minha ex-aluna da turma de Marina também, querida. Então, se vocês não lembram, é porque vocês não viram. Por quê? Se tem uma coisa que você pode esquecer 3 anos de filosofia, você nunca vai esquecer a alegoria da caverna. Então, vocês não viram. E precisa ver e tem que ver, porque cai, tá? Mas vocês vão entender. Então, é isso. Bom, então a minha proposta é de que fique semanal. Como a Marina está gravando, quem não puder estar por enquanto, assiste a gravação. Eu, nessa semana, vou ver se eu consigo passar para sexta-feira, para vir mais alunos, né, aqui no online, no ao vivo. E fica a proposta de ser semanal. Para quem está aqui, como que é? Para mim é tranquilo. Sim? Ou às terças, né? Às terças. Ou sextas. Pra mim, super de boa. Tá. Marcelo, Máximo já falou. Para mim tá ótimo. Beleza. Tem a Márcia, né? Não sei se ela saiu. Bom, então tá. Então, semana que vem eu tô aqui de novo. Tá? Tá bom? Obrigada aí, tá? Pela participação de Obrigada, vocês. professora. Tô bem animada. Tô animada. Ô, Nina, antes Obrigado, de você... professora. Obrigada. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Deixa eu aproveitar. Gente, daqui a pouco a gente vai ter então matemática. Lembra o livro que você falou há muito tempo, por acaso era Aí esse ele vai aqui? entrar. Vocês podem continuar aqui. Lembro que você me falou sim, Renata. Oi. Lembro que você me falou do livro. Não, foi você que me falou. É que eu te sugeri por causa da jornada do herói, né? Foi. Mentira, você tá pegando recomendação minha, uma honra. Você não tem noção. Já fiz curso. Depois a gente conversa. Esse depois nunca chega, mas ele vai chegar um dia. Relaxa. Então, gente, eu tô saindo porque é nessa sala que acontece tudo, né? É daqui a uns 10 minutos, então se você quiser também ficar aí, pode. Não, mas aí eu tenho que ir pro meu... Me jogar no meu outro compromisso. Que, na verdade, é a minha única atividade física da semana. Aí o tapete está aqui, eu vou me jogar. Então tá, gente. Então até terça, tá? O que eu faço agora? Eu só saio e aí tudo desaparece? Tá pode bom. ser. Tá bom. Obrigada, Renata. Até terça. Obrigada, Marina. Obrigada a você, tá? Tô animadíssima. Nina, seja bem-vinda aqui, tá? Beijo. Deixa eu stop share.